Amém, amém. Boa noite. As paz, tudo bem? Jesus abençoe a tua vida. Estamos nós aqui novamente. Hoje, terça-feira, a nossa terça do propósito. Vou te pedir uma gentileza, você que está aí conectado, você que está chegando, compartilhe esse link, tá? Vai lá no seu grupo de Zap, você faz o seguinte, você clica, tem um aviãozinho aí, ó. Você vai lá no grupo de Zap. Olá, família, tudo bem? Boa noite, as paz. Tivemos uma queda aí, mas já retornou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos iniciando hoje mais uma terça do propósito. Eu quero incentivar você, paz, minha irmã Patrícia. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Seja bem-vindo. Você que está vendo agora, ou talvez você que verá posteriormente. Eu quero deixar um grande abraço para você e para a tua família. Estamos já fechando o mês de abril. E fechando um ciclo que iremos fechar nessa semana. Paz, Vani, Deus abençoe. Parabéns pelas fotos, hein, Vani? Ficou muito bonita lá em Miguel Pereira. Você, sua filha, seu filho, sua nora, Tamires. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe sua casa. Pastora Liliane faz aniversário hoje. Queridos, hoje nós estamos dia 29, né? Daqui a pouco vamos fechar o mês. E essa semana, na quinta-feira, que é feriado, nós iremos iniciar uma nova estação. Iniciar um novo mês. E nós buscamos em Deus uma palavra. Deus nos deu essa palavra no domingo. Tá? Você que esteve conosco no domingo, você vai pegar a continuação dessa palavra. Você que não pôde estar conosco no domingo, acho muito importante para você receber, porque a palavra do Senhor vai dizer que ela, quando ela é liberada, ela nunca volta vazia. Então a gente tem que ter esse entendimento. A palavra de Deus é de suma importância para que nós possamos ter a direção, trilhar aquilo que Deus projetou para a nossa vida, e não o que nós projetamos para nós mesmos. Sabe, irmãos, o mês de maio é o mês da família. O mês de maio, obrigado, Patrícia. O mês de maio é o mês da família, e eu quero incentivar você, nesse mês de maio, a lutar pela tua família. Talvez você está falando, poxa, mas eu luto. Não, é lutar de uma outra forma. E às vezes a gente está lutando e está cansando porque nós estamos lutando a nossa força com o nosso braço. Mas eu quero convidar você para esse mês de maio a lutar todos os domingos, todos os finais de semana. Nós teremos um trabalho específico. Sábado, domingo, nós estaremos trabalhando principalmente no domingo, focando pelas famílias. Olha, no dia, começar nesse primeiro sábado, nós estaremos no sítio, né? No sítio Manaim, abertura do mês da família, uma grande festa em família. No domingo, o culto voltado para a família, a palavra da família. Depois, no outro sábado, dia 11, nós não teremos programação, porém no dia 12, no sábado dia 10 não teremos. No dia 11 é o dia das mães, né? É o segundo domingo de maio. Estaremos, além de honrando as mães, nós estamos levantando um forte clamor, uma palavra de unidade, uma palavra de restauração, de um sentimento de amor que talvez tenha se perdido por causa dos desertos e por causa das dores. Então eu quero convidar você a estar conosco também no dia 10. E aí você vai para o dia 17, no dia 11. No dia 17, nós temos a pastora Ana. Pastora Ana Potton para estar conosco, tá? Filha do pastor Manuel. E depois, no dia 18, pastor Pedro. Depois nós teremos no dia... Eu troquei, inverti, esquece. Dia 17 é a pastora Patrícia Pilar e o pastor Alexandre Pilar. No dia 18, pastor Pedro. No dia 24, nós teremos a pastora Ana. A nossa Santa Ceia será no dia 18. Então eu já te passei a programação dos 4 domingos e sábados do mês de maio. Mas eu quero convidar você nesse exato momento a startar algo novo para a tua vida. Vamos ler a Bíblia? Abre a tua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus, tá? A partir do verso 10. Por isso, 2 Samuel 6, a partir do 10. Por isso, ele
Ele está falando de Davi. Ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei, disseram ao rei, ou seja, dependendo da sua versão, chegou ao rei. O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a casa de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Senhor, foi a tua palavra que foi lida, fala conosco. No nome de Jesus, clareza de entendimento. Nessa noite de terça-feira, dia 29 de abril, eu te suplico, Deus, a todos aqueles que conseguirão estar conectados, o verão em outro momento, mas que a tua palavra alcance, que essa palavra gere vida aonde não tem vida, gere vida aonde a vida já está se esvaindo, porque a tua palavra é vida, é luz para o nosso caminho. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, queridos, eu quero incentivar você a ter uma visão, uma perspectiva diferente sobre essa palavra. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu essa palavra, mas a palavra de Deus ela é rica, principalmente de detalhes. E quando eu abro essa passagem, quando eu abro essa palavra, eu me deparo com uma grande realidade. Em todo o tempo, Saul, ele teve a oportunidade, mas ele não se importou com a presença de Deus, com a arca do Senhor, porque a arca aponta para a presença. Saul, ele não foi um mau rei, ele foi um rei amado pelo povo, ele foi um bom rei, mas a visão de Saul estava nas conquistas, estava nas bênçãos, estava nos elogios, nos aplausos. A visão de Saul não estava no rei Jesus, no rei todo-poderoso Deus. Ou seja, se a gente falar de uma forma bem direta, Saul, ele olhava para o trono. Davi, ele olhava para a santidade, para a presença de Deus. E o tempo foi passando, ocorreu aquele processo com Saul, que vocês já sabem, e Davi assume. Davi assume, e a preocupação de Davi em um dos seus primeiros atos, porque toda a troca de governo é um período de transição, é um período onde as pessoas se perguntam assim, poxa, o que vai vir, o que vai acontecer, o que pode acontecer, como é que vai ser, quem vai ficar, quem vai ser mandado embora, quem vai concordar, quem não vai concordar, qual vai ser o primeiro posicionamento de Davi. Sim, o primeiro posicionamento de Davi foi, eu vou trazer a arca de volta, porque a arca havia se perdido, porque num período onde o povo de Israel acabou perdendo o foco, eles acabaram perdendo a arca foi levada, a arca foi tomada. E depois de muitos anos, a arca ficou durante muito tempo na casa de Abinadab, e Davi falou, vamos pegar a arca, e Davi foi buscar a arca. Só que quando Davi ele chega para pegar a arca, ocorre aquela situação que você sabe. Eles colocaram a arca em cima de um carro de boi e foram levando a arca, até que pode-se dizer, uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Aquela carroça, ela bateu, levantou e a arca ia no chão. E após ele, para que a arca não quebrasse, não fosse no chão usar, ele travou para evitar o impacto. E só encostar da arca, Uzá foi morto. Uzá era filho de Abinadab. O tempo foi passando. E Davi se perguntou, e agora como é que eu posso levar a arca? Eu tenho que deixar a arca em algum lugar enquanto eu não tenho solução para poder levar a arca. E Davi deixou a arca na casa de Obed-Edom. Só que o período onde a arca ficou ali, enquanto Davi esperava um posicionamento, esperava uma direção, foi um período de 3 meses. Esses 3 meses, querido, foram cruciais. Foram 3 meses de uma nova história, 3 meses assim de
milagres extraordinários, não só na vida de Obed-Edom, mas na família. Sabe, meu irmão, eu quero que você entenda, Deus te colocou no local. E eu falo muito lá na nossa casa, Deus nos colocou lá na rua Godofredo Viana. Não sabemos por quanto tempo. Talvez, se for da vontade de Deus, Deus pode colocar aquela terra na nossa mão. Se não for da vontade de Deus, Deus nos manda para um outro local e nós não temos problema. Eu não tenho problema nenhum, nem eu nem a minha esposa, graças a Deus, de recomeçar em outro local. Porque a gente sabe que recomeçar dá um trabalho muito grande. E aí eu começo a olhar sobre assim, caramba, por que Deus me deu essa palavra? Porque às vezes, querido, nós precisamos entender aquilo que Deus tem feito conosco em determinados lugares. Deus te colocou num local, não para que você seja humilhado, não para que você não desenvolva, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, querido, a arca ali glorificou o nome de Deus na vida de Obed-Edom. A arca glorificou o nome de Deus na vida da família de Obed. E eu preciso que você entenda que algo foi tão grande, tão grande, tão grande, que chegou aos ouvidos do rei. Davi, ele não procurou saber, sabe, queridos? Chegou aos ouvidos, e quando chegou aos ouvidos, qual é o entendimento que eu tenho sobre isso? É que quando a bênção de Deus ela é liberada, quando a bênção de Deus ela vem, a palavra do Senhor vai dizer que eles verão a glória do Senhor, sabe? Eles verão a glória do Senhor. Às vezes a gente acha que a glória do Senhor só vem quando só é vista quando nós estamos nos melhores dias da nossa vida. Aqui a Bíblia não vai dizer que a arca, que a família de Obed-Edom foi abençoada sem luta. A Bíblia não vai dizer que a família de Obed-Edom foi abençoada sem dores. A Bíblia não vai dizer que a família de Obed-Edom foi abençoada sem dias maus. Mas a Bíblia vai dizer que, vem comigo, para não ficar nas minhas palavras, o verso 11... A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Eu tenho certeza que teve dia ruim, eu tenho certeza que teve prova, talvez teve aquela luta, e agora o que nós vamos comer hoje? Como é que nós vamos pagar as contas? Como é que nós vamos alimentar os nossos filhos, os netos? Como é que nós vamos nos mover em tantas situações adversas? Porque pode não ter faltado tempestade, pode não ter faltado deserto, mas o mais importante não faltou. E foi isso que chamou a atenção. O que não faltou na casa de Obed foi a presença. Às vezes nós valorizamos muito o não conseguir comprar, o não conseguir ter, o não conseguir viajar, o não conseguir desfrutar, o não conseguir passar numa prova, o não conseguir um cargo de excelência, o não conseguir um salário alto, o não conseguir uma porta de emprego, o não conseguir uma realização pessoal. Mas guarda o que eu vou falar para você. A palavra aqui vai chamar a atenção. Obed, ele foi abençoado. Você é abençoado. Talvez eu vejo Deus nessa palavra, eu quero compartilhar com os irmãos, por favor, com bastante carinho. Entenda isso. Pare de dizer que você só vê Deus nos dias bons. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar meu Espírito aqui, e eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Querido irmão, a arca representa a presença. Hoje nós não temos a arca, mas nós temos a presença dentro de nós. Nos dias bons, nós temos a presença. Nos dias não tão bons, nós também temos a presença. Isso é muito sério. Porque o fato de Obed ter esse entendimento gerou um burburinho. Sabe, a minha avó Francisca, ela falava algo assim, quando o sininho toca, se eu não me engano é isso, é porque o grande já tocou há muito tempo. Então, pega essa palavra em teu espírito aí. Olha isso. Teve luta para Obed? Teve. Teve dia maus? Teve. Talvez teve decepções para Obed. Talvez teve frustrações para Obed.
Mas uma coisa não faltou para aquela família. Foi a presença. E foi isso que chegou aos ouvidos do rei. Mas antes de chegar aos ouvidos do rei, aquela notícia percorria, eu creio, cidades, as vielas, as ruas, percorria Jerusalém. Olha, a vida de Obed-Edom mudou. Ele continua morando de aluguel, talvez. Ele continua desempregado, talvez. Mas a presença de Deus está naquela casa. A presença de Deus está na vida dos seus filhos. A presença de Deus é abundante na casa de Obed-Edom. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Eles verão que independente dos dias maus, independente dos seus piores momentos, a presença de Deus será abundante na tua vida. E aqui eu não estou falando pelo fato de você ser batista renovado, ou pelo fato de você ser assembleiano, ou pelo fato de você ser worshipeiro, não importa, irmão. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de uma decisão de Jesus. Jesus, ele decidiu botar a presença dele dentro de você. Eu vou para o Pai, mas eu deixo o meu Espírito, eu estou deixando a presença. Então, se nós temos a presença, guarda isso para a tua vida em nome de Jesus. Se nós temos a presença é muito maior do que uma dor de dente. A presença é muito maior, é superior do que uma perda. A presença é muito maior do que um desemprego. A presença é muito maior do que a escassez. A presença de Deus fala sobre o governo, sobre a decisão de Deus. E naquele exato momento tinha presença na casa de Obed. E tem presença na tua casa. Ainda que você não veja com os seus olhos, ainda que você não seja palpável, mas eu vou falar para você, a presença de Deus está na tua vida. Vou deixar o pesado momento onde eu reconheço Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Ele decide habitar dentro da gente. Hoje a presença não habita dentro de uma arca, mas habita dentro de você. Dentro de mim, dentro da gente, do negro, do branco, do pardo, do ocidental, do oriental, do gordo, do magro, do alto, do baixo. Deus habita dentro daquele que aceita Ele, reconhece como único Senhor e Salvador. Entenda essa palavra, meu irmão. A vida de Obed mudou. Sabe o que fez a vida de Obed mudar? Eu vou falar de coração, irmão. O que fez a vida de Obed mudar não foi um bom emprego. O que fez a vida de Obed mudar, irmãos, não foi um cargo eclesiástico. Desculpa. O que fez a vida de Obed mudar não foi oportunidade. O que fez a vida de Obed mudar não foi o número de pessoas que batiam nas suas costas ou que o abraçavam ou que lembravam do nome dele. O que fez a vida de Obed mudar foi a presença de Deus naquela casa. As nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, ela vai mudar. Não é por força, nem por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Precisamos valorizar a presença. Eu estava falando sobre isso no domingo. Eu acho que é chegado o tempo de nós pararmos de valorizar as dores. É o momento de nós pararmos de valorizar as não realizações pessoais. Precisamos valorizar a presença de Deus. Porque o que vai fazer com que a nossa família fique assim é a presença. O que vai fazer com que a nossa família... Sabe por que eu falei assim? Eu disse assim? Porque quando está assim, tem brecha. Mas quando está assim, não tem brecha. É a presença que faz isso. O que vai fazer que haja entendimento dentro da nossa casa não é autoritarismo, é a presença. O que vai fazer com que os pais se voltem para os filhos, que os filhos se voltem para os pais, é a presença. Sabe, irmãos, Obed tinha isso. Isso chegou aos ouvidos de Davi. Eu creio que Davi falou, eu preciso disso, eu preciso. Esse sentimento, é essa a visão que eu quero que o povo aqui tenha. É esse entendimento que eu desejo que toda Jerusalém tenha. É isso que eu desejo que todo Israel tenha.
que tenha a presença, para que a presença vai mudar a vida familiar. Esse mês de maio que nós vamos adentrar agora, nessa semana, o que vai endireitar a mente do seu filho, que está corrompida, o que vai livrar e curar a mente da tua filha, que está fissurada no que o mundo pode dar, o que vai mudar a tua mente, pai. Não é dinheiro, mãe, não é elogio, não é aplauso, é a presença de Deus. Então Davi entendeu: eu preciso trazer essa presença. Eu vou até Obed. Se a gente puder conjecturar, Davi chamou: galera, vamos, pega meu cavalo, pega minha equipe, vamos todo mundo, agora vamos da casa de Obed. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele se vestiu de uma forma especial. Ele pegou um colete sacerdotal que é de linho. Ele pegou a sua melhor roupa e foi até Obed. E falou: Obed, é com grande festa que eu estou vindo aqui. É com grande alegria que eu estou vindo aqui. Por favor, me permita levar a arca, porque o povo precisa ter aquilo que a tua família tem. Eu ia falar até a Patrícia, obrigado, minha irmã, ela escreveu aqui, né? A família de Obed-Edom era pequena. Eu vou falar de novo. A família de Obed-Edom era pequena. Não era uma família, por exemplo, acho que foi meu sogro deve ter, ele acho que é o 11º irmão, filho. Minha mãe era a 5ª ou 6ª, sei. Sabe, irmãos, a família de Obed-Edom não era uma família, mas era uma família pequena, mas uma família que ensinou uma nação a importância de se valorizar a presença. Eu sempre falo lá na igreja, a relevância de uma igreja, de uma família, nunca teve na sua quantidade, e sim na sua unidade. Eu não sei como era a família de Obed antes. Eu só sei como ela se tornou depois que a presença chegou. Eu não sei como era a tua vida antes, nem preciso que você me conte. Poxa, mas eu bebia. Ei, não quero saber se você bebia, se você fumava, ou se você ainda bebe, se você ainda fuma, se você se prostituía, se você batia tambor, era teu. Não quero saber, meu irmão, não quero saber o que você fazia. Eu só quero te dar uma boa notícia, por favor. Sabe, eu quero te dar uma boa notícia. Tenha a presença de Deus para a tua vida, assim como teve para a minha vida, para poder mudar a nossa vida. Não para um tempo de religiosidade, mas para um tempo de reconhecer o que a presença fez, faz e continua fazendo pelas famílias. A tua família precisa dessa presença, nós precisamos dessa presença. E note que a família de Obed era pequena e Davi entendeu que uma nação precisava aprender com uma família pequena. Aí aquela palavra que eu falei no início: eles verão a glória do Senhor. A tua vida, o teu testemunho de vida, o testemunho do que a presença fez, do que a presença faz, aonde a presença te levou, está gerando em outros uma necessidade de busca pela presença. Ah, eu quero que a Tainá tem, eu quero que a Bianca tem, eu quero que a Alcilene tem. Ah, eu quero tanto que a minha família seja igual a da Patrícia. Ah, eu quero tanto que os meus filhos sejam igual de A, de B, de C. Sabe qual é o nome disso, irmão? Não é inveja. É porque eles estão vendo que a família na tua casa está sendo mudada, a família na tua vida, dona Vera, está sendo transformada. As lutas não pararão. Desculpa, eu vou falar para você, lindão. Não, isso não nos isenta de passar por lutas. Talvez elas se intensifiquem, mas ninguém vai entender, porque mesmo nas piores lutas, a família continua unida, continua fortalecida, continua de pé. A verdade e a fé continua viva numa família que está passando pela tormenta, porque tem a presença de Deus aí. Traga a presença para a tua casa. Essa lição Obed nos dá. Obed nos dá essa passagem de Obed.
E quando Davi fala, eu vou, e Obed concorda, vamos embora, leva tudo. Obed fala assim, olha, depois de tudo aquilo que eu vivi, quem eu era sem a presença? E quem eu sou agora? Quem os meus filhos eram? E quem eles se tornaram? Como era a nossa mente antes da presença e como está a nossa mente agora? Olha, eu não posso. Eu não tenho medo de recomeçar. Eu tenho medo de ficar sem a presença. Davi, eu posso contigo. Eu vou repetir, irmão, que você é muito forte. Obed estava falando, eu tenho medo. Eu não tenho medo de recomeçar. Eu não tenho medo de continuar no aluguel. Eu não tenho medo de continuar desempregado. Eu não tenho medo do câncer. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo daquilo. O meu maior medo é ficar sem a presença. Davi, eu quero ir contigo. Isso me lembra Moisés no monte. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou conseguir. Irmãos, conforme a Tainá falou aqui, né? Tudo pode faltar na nossa vida, menos a presença. Menos a presença. E no livro de Crônicas, você vai encontrar essa história que Obed era um levita. Só que, Obed não era qualquer um. A arca não ficou na casa de qualquer um. Vou falar pela segunda vez. A arca não ficou na casa de qualquer um. A Bíblia vai dizer, lá nos Evangelhos, que não foi você quem o escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos a nação eleita, o povo adquirido, sacerdócio santo. Você não é qualquer um. A tua família não é qualquer um. Tem que ter a presença. Sabe, irmão? E se a tua família foi escolhida para carregar a presença, se você foi escolhido para carregar a presença, porque a presença agora habita dentro de você, valoriza a escolha de Cristo. Valorize a escolha de Jesus. Porque a presença muda, a presença transforma. Nessa semana, essa palavra hoje, talvez você esteja assim, pastor, mas nós não chegamos nem em maio. Mas é para que nós possamos colocar o pé no mês de maio, entendendo que quem vai mudar a nossa família, quem vai restaurar o sentimento de amor, quem vai tirar as células de dores do nosso organismo, vai ser a presença. Quem vai trazer de volta e resgatar enlace matrimonial hoje, uma aliança, é a presença. Quem vai fazer com que a sua casa que estava assim, ela se torne assim, é a presença. Então vamos, meu convite para você é que eu e você possamos trazer a arca. E a cada 6 passos, eles paravam e glorificavam a Deus. 6 era o limite. O limite do homem. Quando ele para, imagina, eu não consigo, tô com nada aqui para conjecturar, mas estou carregando porque eram varas, 2 varas que seguravam a arca, né? E 4 pontas. Então eram 2 na frente que levavam e 2 atrás. Então eu quero que você imagine, você está ali andando. Brilhou alguma coisa aqui, nem sei o que foi. Você está andando, você para. 6 passos você para, glorifica a Deus. Por que isso? Porque quando você está carregando a presença, chega um determinado momento da tua vida que você não consegue fazer certas coisas. E aí quando a gente para, é nesse exato momento que a presença vem e faz pela gente. Tem coisas que o homem precisa fazer e tem que fazer. E Deus não vai fazer. E aí quando o homem para, é aí que Deus começa. A cada 6 passos, eles paravam
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Glorificavam cantando, cantando. E Davi ia fazendo uma grande festa, entrou na cidade fazendo uma grande festa. Porque a festa de Davi não era porque os problemas teriam acabado, mas porque a presença foi para a cidade. Guarda essa palavra hoje. Eu não sei qual problema você está vivendo. Não sei se é financeiro, se é profissional, conjugal, familiar. Não sei qual problema você está vivendo. Mas nós precisamos de algo que nos mantenha firmes de pé, para que a gente não vá a pique em meio aos problemas. Nós precisamos de alguém que levante a nossa mão nos dias de tormenta. E sabe quem vai fazer isso por mim e por você? É a presença. A presença. Sabe, irmãos, um dos piores dias para mim foi quando eu perdi a minha mãe. Foi um dos piores dias. Já se passaram 6 anos. E às vezes as pessoas me perguntam assim: como é que você fez para conseguir? Como é que a tua irmã fez para conseguir? Sim, a gente teve a presença. A presença não nos isenta das dores, mas é a presença que nos faz dar a volta por cima. A presença faz a gente olhar para trás e ver: nossa, como você mudou. Eu não quero mais voltar a ser a pessoa que eu era. É a presença que faz isso. Pega essa palavra aí, né? Conforme meu sogro até colocou, a presença é essencial na nossa vida. Sem Ele, como viveremos? Pega essa palavra, rumina essa palavra. Estamos fechando um mês, fechando um ciclo, e vamos entrar no outro mês, abrindo um outro ciclo. A presença é que nos faz ficar de pé. Tainá até colocou, né? Sem a presença ela teria desistido. Sem a presença, não só você, Tainá, todos nós teríamos desistido. É hora da gente dar mais valor à presença. Eu sei que você ama realizar sonho, eu sei que você ama conquistar, comprar, desfrutar de coisas, momentos, mas valoriza mais quem é que está te permitindo viver isso. Eu sei que você ama realizar sonhos. Amém. Não estou falando que seja pecado. Só quero te dar a dica. Valoriza mais quem está te permitindo sonhar. Amém. Valoriza a presença. Valoriza a presença. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos terminando. Pega essa palavra aí. Rumina bastante. Eu sei que a palavra é muito comentada, muito falada, mas a palavra do Senhor é tão rica, que a cada dia você vai ter uma revelação nova. Amém? Davi, o Cadu até colocou, né? A gente pode até tropeçar. Pode sim. A gente pode tropeçar, porque nós somos falhos. Mas a presença nos garante os novos começos. Né? O cair é do homem, mas o levantar é bíblico. A presença nos garante novos começos. Chegou o momento do mês de maio, nós vivemos o novo com a presença. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor, abençoa os teus filhos, essa palavra que foi liberada hoje. Deus, nós precisamos da tua presença. Nós anelamos pela tua presença. Reconhecemos que de nada adianta ter conhecimento, de nada adianta ter fama, de nada adianta ter status, de nada adianta ter uma vida superficial se nós não tivermos a presença. A vida da família de Obed mudou em 90 dias. O que a família de Abinadab não desfrutou, a família de Obed desfrutou. Nós precisamos desfrutar do que a presença tem nos permitido viver. Portas estão sendo abertas pela presença. Vidas estão sendo mantidas não por medicamento, mas é por causa da presença.
Amizades estão sendo restauradas por causa da presença. Vidas estão sendo tratadas por causa da presença. Novas amizades estão sendo feitas por causa da presença. Que nós possamos valorizar a presença mais do que as dores. Que nós possamos valorizar a presença mais do que a perda. Que nós possamos valorizar a presença mais do que a ausência. Que nós possamos valorizar a presença mais do que a crítica, do que um comentário malicioso. Que nós possamos valorizar a presença. Quando Davi entendeu isso, Davi disse: um dia nos teus atos vale mais do que 1000 lá fora. Um dia contigo, Senhor, vale mais do que 1000 com outras pessoas. Abençoa que essa palavra possa dar clareza, essa palavra possa trazer uma direção, uma expectativa nova, que essa palavra nesse mês que se finda e nesse novo mês que se inicia, possa dar um up, levantar a tua igreja, que a sua igreja comece a olhar toda e quaisquer situações sob uma outra perspectiva. Não uma perspectiva sem a presença, mas aquele que tem a perspectiva da presença. E a perspectiva da presença me faz entender que nos meus melhores dias, Deus está comigo. E nos meus piores dias, Deus também está comigo, porque Ele não me desampara. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos, que Jesus abençoe a tua vida, que você tenha uma noite aí extraordinária. Pega essa palavra para você. Desculpa nós termos feito a terça do propósito hoje. Nós tivemos que mudar todo o cronograma, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas pega essa palavra, Tainá, Gabi, Cadu, Patrícia, Vani, Bia, Vera, Lúcia, vocês, Mira, vocês que entraram, vocês que verão depois, pega essa palavra, porque eu sei que você já ouviu isso, mas eu vou falar de novo, irmão. Pastor não faz milagre, igreja não faz milagre. Quem faz é a presença de Jesus. Pega isso e vamos em frente, vamos para cima, porque tem muito milagre para a gente viver, muito testemunho para a gente dar, tem muita alma para conquistar para Jesus, porque eles serão filhos de Deus, em nome de Jesus, assim como eu e você. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa. Não se esqueça, final de mês, se você puder abençoar a igreja do Senhor, eu vou falar o nosso CNPJ, tá? Que é a chave Pix da igreja é o nosso CNPJ, 10, numeral, 193 915 0002, dígito 03. Você quer fazer um Pix? Chave Pix, é o CNPJ 10 193 915 0002, dígito 03. Jesus abençoe a tua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Eterno permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, com clareza de entendimento. Eu e você tomamos posse dessa palavra e compreendemos que a presença é muito mais importante do que qualquer coisa que nós tenhamos como prioridade, porque a presença é Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aquele que crê, recebe e aceita, diga amém. Jesus abençoe a tua vida, fique em paz, Jesus te abençoe. Quero te ver no presencial no domingo, tá? Presencial, Rua Godofredo Viana, número 500, presencial domingo. Pega essa palavra, hein? Um culto extraordinário que nós temos no domingo. Fique em paz, Jesus te abençoe.